Amém? Vocês estão bem agora? Amém. Eu queria agradecer ao Rei por essa oportunidade que Ele tem me dado nessa casa. E em segundo, as pessoas que estão por dentro desse convite. Irmão Manuel, é isso? Manuel? Pastor dessa casa, por ter confiado a oportunidade. Nós temos alguns minutos. E eu estava em casa e eu perguntando a Deus: poxa, o que é que eu vou levar para a galera lá? E a minha esposa tinha me dado uma passagem há uns dias. E é uma passagem completamente linda e eu me apaixonei por essa passagem quando eu a li. E quando o profeta disse que o tema era nova criatura, eu me apaixonei mais ainda. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta a João, capítulo 14, versículo de número 18. Eu queria que você saísse daqui entendendo que a nova criatura, ela só vai fazer parte da sua vida quando você aceitar ela na sua vida. Porque a gente dizemos em vários cultos: Senhor, eu quero ser novo, nova criatura eu sou, eu quero ser. Mas na verdade a gente deixa o eu prevalecer. A peça foi completamente muito forte. E eu vi algo muito tremendo a respeito dessa peça. Sobre ser uma criatura, sobre ser um ser vivo. Porque criatura significa ser vivo. Então, essa noite é exatamente para você entender que esse amor que nos sustenta, ele nos faz ser essa nova criatura. Se você não estiver nesse amor que Cristo ele revela para nós, infelizmente você não poderá ser uma nova criatura. Todos acharam, amém? Quem achou diz amém. Quem não achou, diga: espera por mim. Todos acharam? Capítulo 4 e versículo 18 de 1 João, primeira carta a João. Diz assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Mais uma vez, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta juntamente com do seu ladinho, porque a gente vai dar uma viajada nela a respeito da nova criatura. Poxa, que tema! Eu não sei quem escolheu, mas pastor, mas um tema completamente... Sua esposa. É completamente confrontante a nossa vida. Por quê? Primeiro que para ser nova criatura existem vários atributos e é muito difícil você querer. Principalmente numa geração de hoje. A gente vive numa geração que os jovens hoje em dia quer mais movimento, quer mais alegria do que a própria palavra de Deus. Se envolve mais em música, se envolve mais em, vamos se dizer, em amizades, em alguma coisa que massageia o seu ego, do que se envolver na palavra de Cristo, que é o que importa e é o que merece. Porque o que é ser cristão se não for pela Bíblia? O que é ser cristão, principalmente hoje, primeiro culto de jovem, que honra Deus receber essa oportunidade. E o que é ser jovem exatamente numa geração de hoje, com um tema completamente desse. Poxa, quando eu vi esse tema, meu Deus, o que é que o Senhor vai falar comigo? Ele disse: por que não falar desse amor que te preenche? E eu disse para Deus: amém, eu vou falar desse amor que me preencheu. De quando eu aceitei Jesus, eu disse: Pai, eu queria que o Senhor tomasse conta da minha vida. Cara, a peça foi completamente no meu coração. Essa peça foi top. Eu não sei se você sentiu Deus falando na sua vida, mas eu senti Deus falando na minha vida. Principalmente a atora, que eu acho que ela não está aqui, mas é uma menina massa, que ela toda perturbadinha.
E o que é falar de um evangelho? Vamos falar de um evangelho. Não é um evangelho outro, não é um novo evangelho. É o evangelho que realmente a Bíblia diz. A passagem que a gente lemos disse que no amor não há medo. E se você tiver medo, o amor verdadeiro não está em você. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus. A gente vai ler uma passagem bastante conhecida e eu queria complementar essa passagem exatamente nessa, que Jesus ele anda sobre as águas. A gente vai falar de um tema central que essa passagem diz. Muita gente que diz assim: essa passagem exatamente relata sobre a fé de Pedro, mas a passagem não diz exatamente isso. A gente vai entender o que realmente essa passagem quer transmitir para nós. Não é que Jesus andou sobre as águas, não é sobre a fé de Pedro que Jesus disse que era pequena. É sobre uma coisa que impacta o cristão de crescer na vida espiritual. A gente vai ler do versículo de número 28, ok? Do Mateus 14, 28, que diz assim: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus respondeu dizendo: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Versículo 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Versículo de número 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo. Eis a chave para o seu fracasso espiritual: o medo, que é exatamente o tema daqui. Nova criatura. Poxa, eu quero ser nova criatura, pastor, mas eu tenho medo de subir aqui em cima e pregar o evangelho. Eu quero ser nova criatura, mas eu tenho medo de usar aquilo que Deus me deu nas ruas. Deus ele lançou uma mensagem para nós que diz que vocês têm que pregar o evangelho. Ide e pregai o evangelho. Não é só para quem é pregador, não é só para quem é pastor, é para todo que se diz criatura. Se a gente diz assim, ó, eu sou nova criatura, então você faz parte do modelo de Deus. Então quando você diz que é nova criatura, você está disposto a fazer uma missão, que é pregar esse evangelho. É muito difícil da gente entender. Quando a gente fala de nova criatura, existem várias coisas para a gente falar. E uma dessas coisas que eu peguei para a minha vida foi exatamente esse medo, cara. O porquê que o medo atrapalhou Pedro de seguir em frente. O profeta acabou de ler uma passagem completamente espontânea, e ele disse que existem tribulações e dificuldades que atrapalham o seu crescimento. E é exatamente isso que vai atrapalhar a sua caminhada com Deus. A gente vive numa geração que esquece do principal, que é ter um relacionamento com Jesus. E a gente coloca o nosso eu e as nossas vontades à frente. E diz: eu vou fazer, eu faço, porque eu quero. E mais na frente a gente quebra a cara. Por quê? Porque você é teimoso e burro. Essa é a realidade. Porque Jesus ele sempre fala aí dizendo: filho, se eu posso estar contigo, então deixa eu ir na frente. Se você convida eu a participar da sua mesa, então deixa que eu sirvo o jantar. Como é que a gente é tão hipócrita de dizer que existem um medo que atrapalha a minha vida? A gente é muito hipócrita de dizer que, Senhor, eu quero ser nova criatura, sendo que você não deixa o eu de lado para prevalecer a vontade de Cristo. É complicado a gente pregar sobre um texto completamente confrontante, porque a gente não sabe o que vai dizer. Às vezes até a gente sabe o que vai dizer, mas eu não sei se você vai entender. Porque a geração de hoje esquece da Bíblia e não vai viajar na Bíblia, e não entende o que o pregador está falando. Como é que a gente vai explicar uma coisa para vocês, sendo que vocês não estão viajando comigo na Bíblia? Tem muita gente, eu já escutei de muita gente dizer que quando eu estou em casa, eu só boto um louvor e eu começo a sentir Deus.
Não estou anulando isso. E isso me basta. Eu sinto mais à vontade. Eu discordo. Porque o louvor, ele só vai preencher o seu coração quando existe uma palavra nele. Então, se você coloca um louvor junto com isso daqui, poxa, você vai sentir Deus de uma forma que você não sentiu só escutando um louvor. A gente é muito, para falar a verdade, a gente é muito vai com os outros. A gente é muito vai com os outros. Se o outro faz, eu vou fazer. Se ele não fizer, eu não faço. Se ele não fizer o culto de jovem, eu não faço. Só existe ele para fazer alguma coisa no reino. Só existe o pastor para dirigir alguma coisa no reino. Não. Nós somos ministros de adoração ao rei. Nós somos criados para se envolver com o rei. Então não é um patamar, não é uma direção, não é uma hierarquia, não é uma doutrina, e sim um envolvimento completo com Jesus. E a gente só passa a entender isso quando a gente realmente vê que existe uma diferença quando eu entro no santuário, quando eu entro no Santo dos Santos e envolvo a igreja na adoração. A adoração não é hinos cantados, a adoração não é notas perfeitas, não. A adoração é uma vida completa com Deus, cara. Não adianta eu chegar e ter uma adoração perfeita, não adianta eu ter, não sei o nome disso aqui, mas ter tudo perfeito, cara, se não tiver o dono da perfeição, se não tiver o cara que faz acontecer o negócio, que é Jesus. Quando você adora o Senhor Jesus, você tem que colocar Jesus no seu lugar. Você tem que colocar Jesus no centro da sua adoração. Você tem que colocar Jesus no centro da sua pregação. Você tem que colocar Jesus no centro do seu trabalho, cara. Às vezes a gente esquece de convidar Jesus nas pequenas coisas, e a gente acaba se afundando, como o Pedro fez, cara. Quando Pedro sentiu o vento forte, ele teve medo e começou a afundar. Jesus, ele enfatiza no versículo 31 que a pequena fé de Pedro fez isso. Mas a fé de Pedro não era o afundar de Pedro, não era porque a fé dele era pequena, e sim porque ele deixou o medo cobrir a sua fé. É muito interessante, cara, esse texto, quando a gente passa a entender que a Bíblia diz uma coisa diferente. O que pode anular a sua fé é exatamente o medo de projetar ela. O que anula a sua fé é exatamente o medo de colocar ela na frente. A gente temos medo, cara, de muitas coisas, principalmente, por que hoje não acontece cura na igreja? Porque a gente tem medo de escandalizar alguma coisa. A cura, ela só vem na igreja por causa de Cristo e por causa da sua vida. O que é que a gente vê hoje em dia, pastor? O cara está ministrando sobre cura, a igreja vem para frente e a igreja tudo olhando para o irmão. Será que ele vai ser curado? Não, vai não. Vai não. Ou, hipocrisia, cara. Se você quer ver uma cura no irmão, não olhe para a dificuldade. Feche os seus olhos e diga: Senhor, cura. Com a minha fé, com a fé dele, com a fé do pastor, com a fé de alguém, vai fazer acontecer. Por quê? Porque existe uma fé inabalável. A fé inabalável só pode fazer parte da sua vida quando você tem um relacionamento com Jesus, velho. É impossível alguma coisa acontecer sendo que você não quer que aconteça, ou até quer, mas só que você não tem fé para fazer acontecer. Poxa, será que é difícil a gente entrar na presença, cara, do Senhor? Não é difícil, cara. Quando a gente sai da nossa casa, porque o nosso culto começa em casa, amém? Nosso culto começa em casa. Quando a gente sai de casa atribulado ou com alguma dificuldade, a gente vai chegar aqui baqueado. Mas quando a gente sai de casa, velho, com o pensamento: não, eu vou para a igreja
Não porque a menina vai, não porque o pastor vai. Ah, não, o pastor que vai pregar não, então não vou não. Não por isso. Eu vou para a igreja porque o dono da igreja está lá. Eu vou para a igreja porque o rei dos reis está naquele lugar. Eu vou para a igreja não por um patamar, não é por uma hierarquia, não é por doutrina. Eu vou para a igreja porque eu necessito congregar com Cristo, velho. Eu vou para a igreja não porque tem um cronograma na igreja de terça, quinta ou sucessivamente alguns cultos, e principalmente no domingo, mas sim porque esses dias são importantes para mim se aproximar de Deus. Não é a igreja em si, é exatamente o que você vai fazer para Ele na igreja. Na vinda para cá eu estava falando com o Manuel e eu dizia exatamente, poxa, a gente vai para o monte, sente Deus, e não é o monte que faz a presença de Deus estar mais perto. O monte, quanto mais alto for, mais a presença é maior. Não, a presença de Deus só vai ser maior na tua vida quando você tiver um propósito de subir lá em cima. Não é o monte em si que vai trazer a presença de Deus. Poxa, a gente erra demais por falta de conhecimento, cara. A gente erra demais. E eu queria que vocês parassem, nós parássemos de viver uma vida egocentrista e colocasse exatamente a Bíblia, cara, no centro de tudo. Porque quando você coloca a palavra de Deus, que é a verdade, Jesus ele vai dizer que Ele é a própria verdade. Quando você viaja na Bíblia, você está viajando com Jesus. Você passa a ter um relacionamento com Jesus. O que molda o crente é exatamente esse relacionamento. Se você não tem um relacionamento, procure até a partir de agora. Você vai ver como a sua casa vai ser algo diferente. Existe uma coisa muito massa, desculpa até meu linguajar, é porque eu sou meio perturbado de falar assim. Eu não sou que nem aqueles pregadores que soberano Deus e tal. Sou não, tá? Então eu sou bem aberto, eu falo com vocês do jeito que eu gosto de ser. Então existe uma passagem que diz que no mundo tereis, não, pelo amor de Deus, no mundo tereis, todo mundo conhece esse texto, mas tem de bom, pois eu venci, Jesus venceu o mundo. Você já parou para pensar nesse texto a respeito da tribulação? O que é que a gente prega? O que é que a gente fala muito? A gente diz que não se preocupa, cara, porque depois da tribulação vai existir paz na tua vida. Depois da tribulação vai existir bonança, mano, na tua vida. Mas o texto não diz isso. O texto vai dizer assim, ó: no mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo. O que quer dizer com esse mais? Quer dizer que dentro da tribulação você vai ter paz. Então não é depois da tribulação, é na tribulação. Mas como é que eu vou ter paz na tribulação? O versículo em diante vai dizer: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você tem um relacionamento com Jesus, quem foi que venceu o mundo? Jesus. Então imediatamente você também vai passar pela tribulação. É imediato, cara. Então o que é que a gente faz? A gente coloca Jesus no canto e tenta colocar a tribulação na frente e dizer: eu vou enfrentar, porque isso é ruim. Mas não é assim, cara. O que foi que Pedro fez? Senhor, se tu é o Filho de Deus, se tu é Jesus, se tu é realmente esse cara, faz que eu vá até aí. Aí eu acho massa, porque Jesus ele gosta dessas coisas. Aí Jesus diz: pois vem, mano. Venha, bestado, para tu ver. Eu quero ver a tua fé. Vai, arrocha. Mas não tenha medo não, porque está na tempestade. Aí Jesus ele gosta dessas coisas, porque no princípio vai dizer que Jesus ele se despede da multidão, mas ele manda os discípulos ir sozinho. Entrem dentro do barco e vão sozinho. Entrem no mar, no lago e vão sozinho. Na banda do oeste. Vão sozinho. Sabe o que é que em Êxodo 33 vai dizer que Moisés, ele tem uma conversa com Deus. Deus ele vai dizer assim para Moisés: Moisés, você pode ir com o povo que eu estou com vocês. Sabe o que é que Moisés vai dizer? Não, eu só vou se o Senhor for comigo. Só pelo mandar de Jesus ele não queria ir. Não, eu sou perturbado, então eu só vou se o Senhor for com nós. É diferente de só o Senhor mandar do que o Senhor fazer parte com a gente. Sabe o que é que esse texto de Mateus vai dizer? Exatamente isso.
Jesus ele bota os discípulos numa prova e dizer: vão sozinho, que eu quero ver como é que vocês vão lidar. As coisas de Jesus e de Deus é uma coisa meio maluca, e se você só pode entender quando você é maluco também. Então quando Jesus ele manda os discípulos irem, vão. Sabe o que é que aconteceu depois? Um vento veio contra eles e eles não saíam do lugar. Por quê? Porque estava sem um cara, mano. Simplesmente por isso. O vento batia, eles remavam. Meu irmão, a gente vai sair do canto. Não, vai sair não, nunca vai sair. Aí Jesus aparece, Jesus subiu um monte. Todo mundo conhece essa passagem. Jesus sobe um monte para orar. Aí ele vai se encontrar com os discípulos e ele aparece no lago. Todo mundo fica atemorado porque pensa que é um fantasma ou alguma assombração. Sabe o que é interessante desse texto? É porque Jesus ele vai dizer assim: eu sou Jesus. No versículo antes, no versículo de número 13, que vai falar sobre Jesus que alimenta a multidão. Interessante que no finalzinho, Jesus ele conversa com os discípulos. Entenda uma coisa, eu queria que vocês entendessem isso. Jesus ele tem uma conversa com os discípulos, não tem? Ele conversa. E por que nessa passagem aqui eles não entendem que é Jesus falando? Se eu escutar o Manuel falando comigo, porque eu conheço ele, eu vou saber que é ele, mesmo não vendo, mas eu vou saber que é o Manuel, porque eu tenho um relacionamento com ele, eu já vi ele falando e eu sei como é o linguajar dele. Então os discípulos escutaram Jesus falando na multiplicação dos alimentos de 5 pães e 2 peixes. E mais na frente aqui os discípulos olham e vê aquele coisa medonha, um fantasma. Aí Jesus vai dizer que é ele, e eles ficam meio atemorados. E Pedro ele tem uma atitude de dizer: se é realmente o Senhor, faz que eu vá até aí. Sabe o que é que vai mover você do lugar? É exatamente uma atitude de querer Jesus mais perto de você. Você só pode ter um relacionamento com Deus, isso é óbvio, cara. Eu só posso ter um relacionamento com Deus quando eu quero, quando eu convido, brother, para dizer assim: Jesus, fica perto de mim, faz que eu vá até aí, para ter um encontro, para saber se realmente é o Senhor. O mais interessante desse texto é que muitos pregadores dizem que Pedro ele não andou sobre as águas por conta do medo, mas a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas. Eu não sei quantos passos ele deu, mas ele andou. E o que fez ele naufragar foi a pouca fé? Não. Não foi a pouca fé. Nunca será a pouca fé. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Coríntios. Existe uma coisa muito interessante no texto, cara, e eu queria passar para vocês. Acho que eu não vou achar. Achei, 1 Coríntios. E esse texto aqui, por incrível que pareça, foi a minha esposa também que falou para mim. Esposa Luciana. E 1 Coríntios 15, e versículo 36. Olha que interessante, cara. Poxa, que texto maravilhoso. Todos acharam, amém? Diz assim, ó: seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. Mais uma vez: seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. Nova criatura, bora lá. Você quer ser nova criatura? Então morra. Não é uma morte física, é uma morte espiritual. Você só pode ser uma nova criatura, você só pode gerar vida quando você morre.
Quando você se despede desse mundo em dizer assim: Espírito Santo, toma conta da minha vida. Porque nós temos um texto muito interessante em Romanos, que vai dizer como é que Deus nos aceita. Acho muito lindo essa passagem. Romanos 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também para os não judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas. Poxa, é Deus que lhe aceita como um filho. Não é você que se dispõe de fazer a sua vontade. É exatamente o Pai que diz: filha, eu te aceito. Quando é que você vai ter esse relacionamento? Quando você aceita o chamar de Jesus. Jesus disse que para Pedro: venha. Quando é que você vai parar de ficar estagnado no mesmo lugar, remando, fazendo o possível para sair do lugar, para chegar no outro lado do lago, sendo que você está sem Jesus no barco? É impossível você receber alguma coisa de Deus, sendo que você não tem o próprio Deus. É impossível você ter um relacionamento com Deus, sendo que você não aceita Ele tomar conta da sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé, já é 9h07. Eu quero ministrar sobre a vida de vocês. Eu queria que o ministério de adoração viesse para cá. Entenda uma coisa: o medo, ele não pode fazer parte da minha vida. Você pode repetir isso comigo? O medo não pode fazer parte da minha vida. Mais uma vez: o medo não pode fazer parte da minha vida. O medo não pode fazer parte da sua vida, cara. Tem uma passagem que diz, que é em Coríntios, só não sei onde seria o lugar, mas diz que Deus cuida das aves, Deus cuida da relva do campo, e por que não cuidará de você que tem uma pequena fé? A gente tem uma mania de querer colocar Deus na parede e confrontar Ele. Poxa, só vai acontecer alguma coisa na sua vida, sendo de bom ou de ruim, porque Deus proporciona o bem e proporciona o mal também, já que você não sabe disso. É a Bíblia que diz: Ele fez o bem e fez o... É Ele que fez. Então, existem coisas na nossa vida que vêm de Deus. Aí a gente diz assim: é o cão, mas não é. É exatamente uma prova para que Deus venha colocar na sua vida, para você crescer. Vocês estão me entendendo? Se envolvam com Cristo, porque o medo não pode abalar a fé de vocês. Eu queria que você desse a mão ao seu irmão que está do lado. Eu queria que você começasse a profetizar sobre esse lugar. Vocês são ministros de louvores, amém? Quem sentir de Deus de vir para frente, fique à vontade. Eu já estou entregando o microfone. Eu queria que você fizesse parte não só de um culto, mas de uma vida secular com Deus, cara. O ambiente, ele só pode ser perfeito quando existe o perfeito no lugar. Quando é que Jesus, ele pode chegar no lugar? Quando você convida ele a participar da sua casa. Quando é que a gente vai parar, velho, de dizer que o que importa é o meu benefício, o que importa é a minha vontade, é eu que quero, eu vou fazer. Para, cara, de fazer isso. Coloca Jesus na tua família, velho. Coloca Jesus no teu ministério. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Entenda uma coisa, igreja. Entenda uma coisa. Se vocês conhecem Jesus como rei, apresente ele no culto como rei.
Se vocês conhecem Ele como um pai que não abandona o seu filho, então apresente Ele no culto como um pai que não abandona o seu filho. Mas Rafael, eu conheço Ele como um Deus que pode prover todas as coisas. Então apresente Ele no culto como um Deus que pode prover todas as coisas na sua vida. Jesus, Ele só pode participar do culto quando você convida. Jesus, Ele só pode participar do ambiente quando você convida. Vamos convidar a Jesus nessa noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. E é o desejo do meu coração sermos dele nesse lugar, amém? Espírito Santo de Deus, nós vamos te clamar nesse lugar, Espírito Santo. Que cada pessoa nesse momento possa te convidar a chamar o Senhor para fazer parte da sua família. E se eles já fizeram isso, eu queria que o Senhor abraçasse eles e não soltasse jamais. Se por acaso eles quiserem fazer alguma coisa da sua vontade, se por acaso a gente quiser fazer alguma coisa da nossa vontade, eu queria que o Senhor entrasse de uma forma sobrenatural na nossa vida. Espírito Santo de Deus, eis aí o teu povo. O teu povo quer um relacionamento contigo. Eu profetizo em nome de Jesus que o medo não vai abalar a fé de vocês. Eu profetizo em nome de Jesus que a fé de vocês vão ser inabaláveis a partir de hoje. Eu profetizo na família de vocês que Deus vai fazer parte em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa noite especial que o Senhor tem reservado para nós queremos ser fascinados por Ti a cada dia. Nós queremos ser loucos por Ti a cada dia. Nós queremos ser completamente, Senhor Jesus, pessoas de revelação. Pela Tua palavra, o Espírito Santo aqui traz vida. Espírito Santo de Deus, que a nova criatura que eles pediram, eu creio que o Senhor nesse momento, Senhor Jesus, entrasse de uma forma sobrenatural no relacionamento dele com você. Espírito Santo de Deus, clamamos a batalha exatamente, Espírito Santo, por esse relacionamento, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê nisso, levante suas mãos para cima, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Oh Jesus, aleluia. Amém. Você pode voltar para o seu lugar e se sentar em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Rei mais uma vez. Entenda uma coisa: o medo ele não pode abalar sua fé, amém? Saiam daqui com uma certeza de que esse medo a partir de hoje foi neutralizado na sua vida.
Mas isso só pode ser real na minha vida, irmão, e na sua, quando realmente nós queremos. Não adianta pregadores virem aqui pregar sobre alguma coisa, pregar sobre nova criatura, sobre um relacionamento, sobre um propósito, sobre uma restituição, sobre vários temas que a Bíblia fala. Se a gente não queremos isso, cara, é impossível. Eu queria que levantasse a mão só quem é evangélico aqui. Só quem é evangélico. Ok? Quem não é evangélico, levanta a mão. Quem não é? Só 2 pessoas. Tá tudo bem com vocês duas? Vocês são envergonhadas? Vocês podem vir aqui? Eu quero pedir permissão, pastor. Vocês podem vir aqui, por favor? Vocês foram evangélicos? Já foi? Você apostou? Igreja, você pode ficar de pé. Eu ia entregar o microfone, mas Deus ele fez eu fazer isso. E eu, com permissão do pastor, eu queria que a igreja começasse a interceder por essas 2 vidas. Igreja só é igreja quando você se preocupa com alguém. Igreja só é igreja quando você coloca o braço a torcer e dizer: eu vou orar por essa pessoa. Espírito Santo, eu queria que o Senhor abraçasse elas nesse momento, Pai. A tua igreja clama, Espírito Santo, exatamente por essas 2 vidas. E nós sabemos que a gente não pode forçar nada para isso, Pai. A tua filha já aceitou Jesus, mas por alguma consequência saiu. E isso não me importa. E a tua outra filha, infelizmente, ainda não teve esse relacionamento com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu queria que o Senhor abraçasse elas 2. Eu queria que o Senhor acalmasse o coração delas. Se existe alguma coisa que impede, Espírito Santo, delas sentirem a tua presença, eu queria que o Senhor, nesse momento, meu Pai, entrasse no barco juntamente com elas. Eu queria que o Senhor abraçasse elas, Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, me chama pra perto. eu queria que o Senhor abraçasse elas nesse momento, meu Pai. Eu queria que o Senhor trouxesse os sonhos, Espírito Santo, que foram perdidos, Espírito Santo, no começo da caminhada. Eu queria que o Senhor fizesse os planos de novo sobre a vida dessa pessoa, meu Pai. Espírito Santo, nós intercedemos sobre essa família, essas 2 famílias que estão aqui. Seria insuficiente, Espírito Santo, nós pregar alguma coisa e não ministrar sobre a vida delas, Espírito Santo de Deus. Uma que já te conheceu, mas aconteceu alguma coisa em relação a ela, e a outra que nunca te conheceu. Eu queria que o Senhor abraçasse ela nesse momento de uma forma sobrenatural. Mas meu coração, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar na casa delas a partir de hoje. Que elas possam
ser completamente, Espírito Santo, cheio da tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós profetizamos, Espírito Santo, que elas sejam cheias da tua presença, meu Pai. Nós profetizamos, Espírito Santo, que a partir de hoje o coração dela sejam calmados, Espírito Santo, e que cada tempestade que venha afligir o coração delas, em nome de Jesus, meu Pai, eu venho te pedir para que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, nesse momento participar da navegação delas contigo na lagoa, ou no barco, ou no mar, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que cada tempestade, cada tribulação que elas estejam passando em casa, ou alguma coisa, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fizesse algo sobrenatural sobre o lar delas, sobre o ministério delas, sobre o relacionamento delas com o Pai, em nome de Jesus. Sejam abraçadas por Deus nesse momento, sejam abraçadas pelo Espírito Santo, sejam abraçadas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode aplaudir, igreja, por essas duas pessoas. Amém. Eu fico feliz. Cuidem de cada pessoa que chegar nesse lugar. Nós somos igreja, pastor. Amém. Nós somos igreja, nós temos esse papel. E eu sou feliz de conhecer essas duas jovens. A igreja eu acho também. E eu quero agradecer a Deus. Ministério de Louvor, vocês são fera. Eu quero agradecer a Deus, pastor, pelo convite, em nome de Jesus. E amém. Você pode aplaudir Jesus. Aplauda o Senhor mais forte em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Que bênção, né? Aleluias. Quem está feliz aqui? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Não permita se esvaziar. O culto não acaba aqui. Ele continua. Continue adorando, continue servindo, continue dando espaço para que o Espírito Santo haja na tua vida, na tua casa, na tua família, e grandes coisas o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos estar encerrando neste momento. Nos perdoe o horário em nome de Jesus, mas foi bênção em nome do Senhor. Aleluias. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos estar encerrando neste momento em nome de Jesus. Senhor eterno Deus e amado Pai, em nome de teu filho amado Jesus, Senhor, obrigado, Pai amado e Pai querido, por cada vida preciosa, por cada vida importante, por cada família aqui representada, Senhor. Obrigado, Pai, pelos teus servos. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui chegou, Pai. Meu Deus, nos leva em paz e em segurança, nos livra de todo e qualquer mal. Senhor, te agradecemos e te louvamos, que as tuas divinas consolações repousem sobre as nossas vidas, Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Nos leva em paz e segurança e nos livra de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor bem forte a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vão com Deus.
precisar de qualquer orientação, tirar qualquer dúvida, pode nos procurar em nome de Jesus.